Há muitos anos, eu terminei a pregação e de repente uma menina foi correndo e me alcançou lá dentro. Cheirava mal, cheirava droga, cheirava bebida, cigarro, estava bêbada, ébria, drogada. Eu me distanciei discretamente um pouco porque era horrível o bafo dela, o cheiro dela. E ela chegou com uma palavra agressiva e disse para mim: eu não acredito nada do que você prega. Tudo isso que pregou é mentira. Falei: o quê é mentira? Que Deus me ama. Que Deus? Deus não existe. Como pode me amar a mim? E falei: mas filha, por que você acha que Deus não pode te amar? E agora olha o que ela disse. Quando eu tinha 3 anos de idade, meus pais morreram num acidente de trânsito. Minha mãe ainda, minha avó materna ainda vivia, me recolheu, me deu amor, me criou com carinho, com paciência. Mas quando eu tinha 12 anos de idade, minha avó faleceu. E agora sim fiquei sozinha no mundo. Uma vizinha da minha avó me recolheu, não para me cuidar, mas para ficar com a casa de minha avó. E efetivamente, mais adiante, ela ficou com a casa. Porém, uma noite, eu tinha 12 anos, quando o marido dessa mulher entrou no meu quarto e me violou. E eu gritava, e eu chorava, e eu clamava. E eu pedia: Deus meu, me ajuda, por favor, Senhor, me ajuda, tem compaixão de mim. Deus não mexeu um dedo para me ajudar. A mulher que estava ouvindo tudo do outro lado não me ajudou. Aquele homem me violou. Eu tinha 12 anos. Na manhã seguinte eu pensei: eu não vou ficar aqui. Fugi. Aonde podia ir uma menina de 12 anos? Fui morar na rua, com os meninos da rua. Me violentaram uma vez, 2 vezes. Os homens abusavam de mim todas as noites. Eu gritava, eu chorava. Até que um dia comecei a vender meu corpo. Eu vendo meu corpo hoje por um pouco de dinheiro que eu uso para comprar droga, para comprar bebida. Não tem um dia que eu esteja sóbria. A única maneira de suportar a vida que vivo é ébria e drogada. Agora você vem e me diz que Deus me ama. E você quer que eu acredite que Deus me ama? Aonde estava Deus quando meus pais morreram, me deixando com 3 anos? Aonde estava Deus quando minha avó me deixou com 12 anos? Aonde estava esse Deus que você prega, quando aquela noite esse homem mau abusou de mim? Aonde estava Deus cada noite quando os homens me violentavam? Que Deus? A que Deus quer que eu sirva? E te digo uma coisa, querido. Esta vida golpeia, esta vida bate, sabe? E às vezes esta vida bate tão forte. Esta vida te dá como um golpe no fígado que te deixa sem ar. Esta vida às vezes bate em você de tal maneira que você acha que já não vale mais a pena continuar vivendo. E você se pergunta: que culpa tenho eu? Foi a vida que me levou para lá. Foi as circunstâncias que me empurraram para lá. Que culpa tenho eu? Que podia dizer? Sabem, queridos, vocês acham que às vezes a vida de um pastor é simples, mas o que um pastor pode falar para uma menina nessas condições? O que pode dizer? Eu simplesmente disse: filha, eu não sei, o que posso te falar? Eu só posso te falar que Deus te ama.
eu quero fazer uma oração com você. E orei com ela. Só que quando eu disse amém e abri os olhos, ela estava com os olhos assim abertos, olhando para mim, como dizendo, este homem está doido, o que está fazendo? Eu tive que sair. Passaram 10, 15 anos. Um dia eu estava fazendo uma campanha num estádio. Esse estádio cobrava $50 mil por noite. Quarta, quinta, sexta, sábado, $200 mil. E o presidente vem e me disse, eu estava sempre numa sala, eu sempre estou numa salinha aí sozinho, esperando a hora da pregação, revisando minha mensagem, às vezes orando. E o presidente disse, olha, eu gostaria que você recebesse uma família. Essa família tem ajudado a pagar o estádio. E eles querem falar com você. Ela diz que conhece você. E trouxeram a família. Uma família elegantemente vestida, um homem bem vestido, uma mulher bem vestida. Você conhece a qualidade de vida das pessoas pela roupa que usam. Tinha uma garotinha, uns 6, 7 anos. Ela entrou e olhou para mim e disse, pastor, lembra-se de mim? Falei, não. De repente, por aí, a gente já se conheceu, mas não me lembro de você. E ela sorriu e me disse, pastor, não tinha e não tem como você se lembrar de mim. Porque a única vez que eu falei com o Senhor, eu estava drogada, eu estava ébria, eu tinha 22 anos, acabada, destruída pela vida. E eu comecei a me lembrar, é você? Me disse, sou eu, pastor. O que aconteceu com sua vida? Por isso te digo o poder do Evangelho, querido. E o poder de uma igreja que ama. Porque ela me disse, pastor, quando o senhor foi, eu não sabia literalmente o que eu estava fazendo. Eu não tinha ido à igreja para ouvir o Evangelho. Eu entrei na igreja porque estava chovendo afora, não tinha onde me guardar da chuva. Entrei e me surpreendi. E ouvi e não gostei do que o senhor pregou. Por isso fui no fim e falei onde estava Deus. Mas o senhor foi embora e de repente o ancião de igreja veio e me abraçou e me disse, filha, esta é a tua família, esta igreja é tua família, nós te amamos. E foi aí que começou todo, pastor. Eu ia todo sábado na igreja, os irmãos me aceitavam com amor, me abraçavam, me cumprimentavam, me tratavam, mas durante a semana eu continuava vivendo a vida errada de pecado que eu vivia. Às vezes eu ia ir na igreja nos sábados bêbada, ébria, às vezes drogada. Era um mundo do qual eu não podia sair. Eles nunca me julgaram, eles nunca me rejeitaram. Os irmãos me abraçavam assim, me recebiam. Às vezes havia almoço depois do culto, eles me pediam para eu ficar, me davam comida. 3, 4 meses depois, pastor, eu caí de joelhos uma noite. Talvez foi a primeira vez que conversei com Deus e disse para Ele, Senhor, eu não tenho razões para acreditar que você me ama, que você existe. E fiz as perguntas que fiz para o Senhor. Onde estavas quando meus pais morreram? Onde estavas quando mais te precisei? Tu nunca fizeste nada por mim. Como eu vou te dar meu coração? Como eu vou te amar? Como eu vou acreditar em você? Mas, pastor, eu fiz uma coisa atrevida aquela noite. Eu pedi a Deus, vou te dar agora a oportunidade de provar-me que tu existes. Vou te pedir 2 coisas. Amanhã eu quero acordar sem vontade de beber nem usar drogas. E isso, pastor, era um milagre. E segundo,
Para eu largar a vida que estou vivendo, eu preciso um bom emprego. E eu não vou procurar emprego. E eu não sei fazer nada, mas amanhã eu quero que você me dê um emprego. Chorei, chorei, chorei e adormeci. Todos os dias, quando acordava, a primeira coisa que fazia era correr e beber. No dia seguinte, quando acordei, não sentia vontade de beber. Me aproximei lá pelas 9 da manhã da garrafa, me deu nojo. Não senti vontade de usar drogas. Só sentia vontade de chorar. Caí na cama, chorei, chorei, chorei. Entrei no chuveiro, me banhei. Quando estou saindo do chuveiro, bate o telefone. Eu pego o telefone e o ancião da igreja me disse: filha, tenho uma surpresa para você. Arrumei um bom emprego para você. Você começa segunda-feira. Sábado fui na igreja, sóbria, bem arrumadinha. 3 meses depois de estudar a Bíblia, me batizei. Eu gostava de cantar, entrei no coral para cantar. E estava feliz da vida cantando no coral. 1 ano depois chegou um jovem advogado de outra cidade para esta igreja. E gostava de cantar e entrou no coral. E aí nos fizemos amigos. E 1 ano depois, ele me disse um sábado de noite, depois do ensaio do coro: eu te convido a jantar. E fomos jantar. E quando estava terminando de jantar, ele olhou para mim e disse: eu não te convidei simplesmente para jantar. Presta ouvido o que eu vou te dizer. Isto não é emoção do momento. Eu tenho me ajoelhado, eu tenho suplicado a Deus inspiração, direção, e eu estou convencido do que vou te pedir. Eu não quero que você seja minha namorada, não estou te pedindo isso. Eu quero que você seja minha esposa. Pastor, isso deixaria emocionada a qualquer menina, menos a mim. Eu olhei para ele e falei: rapaz, você não sabe o que está pedindo. Você não me conhece. Você não sabe quem sou eu. E comecei a contar para ele, pastor, todo o meu passado, todo. Não poupei um detalhe. E na metade da história ele começou a chorar. E eu pensei: agora acabou tudo. Não vai querer saber mais nada de mim. Mas quando terminei, ele se enxugou as lágrimas e disse para mim: essa história que você acaba de contar não é tua. Claro que é minha. Não. Você me contou a história de outra pessoa. Mas que necessidade tenho eu de inventar? Essa é minha história. Ele disse: não. A história que você me acaba de contar é daquela menina que um dia entrou no tanque do batismo para ser batizada. Com essa, eu não quero casar. Eu quero casar com você. Com a menina que saiu da água. Com a nova criatura. Com aquela linda menina que canta no coral. Eu quero que ela seja minha esposa e a mãe dos meus filhos. E pastor, aquela noite entendi o que é o amor de Deus. Porque se um homem pecador, era capaz de me aceitar, era capaz de esquecer meu passado, como não podia me aceitar Deus? Nos casamos. Eu só tinha primária. Esse homem, pastor, ele me ajudou a terminar secundária. Ele me ajudou a ingressar na universidade. Hoje eu sou advogada. Ele já era advogado. Nós temos um buffet. Começamos da nada, sendo fiéis a Deus, devolvendo a Deus o que a Deus pertence. Nunca tocamos o dízimo para nós. Deus nos prosperou.
Hoje temos 13 advogados em nosso buffet, em nosso estúdio. E quando ouvimos dizer que precisavam de dinheiro para alugar o estádio, nós fomos correndo, porque eu sabia que o Senhor estava vindo. E colaboramos financeiramente para pagar o estádio. Agora entendo, onde está teu coração, tem que estar teu dinheiro. Aí quando eu penso nessa história, eu me pergunto novamente, quem é Deus? Quem é Deus que te encontra na vida lixo? Que os próprios seres humanos não são capazes de olhar para você com esperança. Que você se olha no espelho da vida e se rejeita, se despreza. E se você não é capaz de se amar, quem vai amar você? Quem é esse Deus que encontra você pedra bruta, chutada pelos homens de um lado para outro, mas quando olha para você não vê a pedra bruta que você vê, o diamante que tem escondido dentro dessa pedra? Você não tem ideia de aonde Deus pode te levar. Você não tem ideia de o que Deus pode fazer por você. Mas Ele não pode fazer nada por você sentado. Você tem que se levantar e vir a Ele e dizer: Senhor, estou aqui. Não sou ninguém, mas estou aqui. Faz por mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Posso fazer por mim mesmo. Posso fazer por nós. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29. Eu tenho pedido que coloquem o texto na tela. E por favor deixem o texto na tela, porque eu vou constantemente estar voltando para o texto. Antes da leitura bíblica, um abraço para todos vocês. É bom estar aqui neste primeiro sábado do ano. Ontem eu cumpri 50 anos de vida como pastor, pregando o Evangelho interrompidamente, embora eu estou aposentado há 12, 13 anos. Mas é bom ver como Deus precisa que o Evangelho seja pregado em tantos países do mundo. Vamos à leitura bíblica, irmãos. Aí está. Eu vou estar voltando constantemente ao texto, porque quero que compreenda que a mensagem não é minha. Uma das atividades às que me dedico agora, aposentado, é a dar classes, a dar aulas nos programas de pós-grado para os pastores, no programa de mestrado, de doutorado. E uma das matérias que dou é a teologia da pregação. Quer dizer, eu não ensino os pastores a pregarem, porque eles já sabem isso, eles já aprenderam isso na faculdade de teologia. Eu ensino a teologia da pregação, quer dizer, a razão de por que existe pregação. E a razão é simples: existe pregação porque existe palavra de Deus. Se a palavra de Deus não existisse, não teria por que haver pregação. Portanto, a primeira coisa que um pastor, um pregador, precisa fazer quando chega no púlpito é abrir o texto bíblico. Porque é o texto que vai falar, não é o pastor, não é o pregador. Nenhum pregador tem liberdade para chegar aqui e pregar o que ele acha, o que ele pensa, o que ele acredita. Você tem liberdade para achar o que você quiser, guarda isso para a sua casa. Aqui você vem a pregar o que Deus pensa, o que Deus acha, não o que você acha. Por isso eu digo a meus alunos, os pregadores, somos escravos da palavra. Nós não temos liberdade.
Nós temos que pregar a palavra de Deus. Eu teria gostado de descobrir tudo isso quando comecei meu ministério há 50 anos atrás. Porque eu teria pregado de Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, 20, o último verso. Mas não, eu descobri isso tarde, já não tenho tempo para isso. Agora, esta manhã, vocês vão ver como do texto bíblico começa a sair o pensamento. Então, por favor, deixem o texto grande, assim, aberto para que todos possam ver. É um convite. Estas palavras são de Jesus. Em outras palavras, quem vai pregar esta manhã é Jesus. E que fará o pregador? É apenas um instrumento para ajudar a igreja a entender as palavras de Jesus. Mas a mensagem é de Jesus. E ele disse: vinde a mim, é um convite. Vinde a mim. Quem? A quem? Para quem é o convite? Para os que estão cansados e oprimidos. Outras versões da Bíblia dizem para os que estão agobiados, aflitos. Versões mais modernas dizem para os que estão estressados. Ou seja, se tudo na vida está dando errado para você, se nada dá certo, você olha para a vida dos outros e vê como parece que Deus prospera os outros, para você não. Tudo dá certo para os outros, para você não. Outros chegaram aqui, em 5 anos já conseguiram o que queriam. Você está 20, 30 anos, não fez nada. Então fica cansado, fica oprimido, fica agobiado, fica aflito, fica estressado. Fica como achando, para que vim ao mundo? Para que estou aqui? Nada dá certo para mim. Parece que Deus é Deus para os outros, não para mim. Então vem Jesus e faz o convite. Diz: vem a mim. Você está cansado, não sabe o que fazer com sua vida? Vem a mim. E qual é a promessa dele? Leiam o texto e respondam. Qual é a promessa dele? Eu vos farei descansar. Você vai parar de ser aflito, desesperado, estressado, cansado, agobiado. Eu vou te fazer descansar. Agora, qual é a maneira como vai te fazer descansar? Isto é interessante, porque se supõe que alguém que está cansado, pois já está cansado, agobiado, já não aguenta mais, não? Aí você vai a Jesus, e o que faz Jesus? Ele te coloca um jugo. Um jugo. Quantos de vocês conhecem um jugo? É um pedaço de pau grosso que se coloca no cangote de 2 touros, não? Geralmente um touro velho que sabe arar direitinho e um touro adolescente que é meio rebelde, que quer andar por seus caminhos, não? Então o touro velho começa a arar direitinho, o touro jovem, como nunca arou, pues tenta tirar o pescoço, não consegue. E de tanto tentar se rende. E aprende finalmente a arar direitinho. Agora, Jesus, que era um mestre, toma essa figura do campo onde ele estava falando com seus discípulos, e diz: você está agobiado, você está desesperado, você não sabe o que fazer com a vida? Vem, eu vou te fazer descansar. Mas de que maneira? Vou te colocar meu jugo. E para quê? Para que você não se afaste de mim. Porque se não te coloco o jugo, você vem e vai. Então de nada adianta que você venha, porque se você volta, o problema continua. Então, vem, eu te amarro a meu jugo e você vai aprender a caminhar comigo. E vai aprender o que coisa? Que coisa? Leiam o texto. Vai aprender quê? A ser manso e humilde de coração. E quando aprender a ser manso e humilde, o que vai acontecer? Olhem para o texto. Vai encontrar o descanso que você tanto procura. Em resumo, o problema deste povo que está desesperado, angustiado, aflito, o problema deles é que não são mansos e humildes. E porque não são mansos nem humildes, vivem cheios de problemas. Agora, uma pessoa que não é mansa é o quê?
brava, furiosa, estupim curto, estoura por qualquer coisa, se relaciona mal. E uma pessoa que não é humilde é o quê? Orgulhosa, soberba, prepotente, acha que só ela tem a razão. E porque não é mansa nem é humilde, se mete em problemas. Se estressa, se cansa, vive agobiado, aflito, achando que nesta vida não há lugar para ela, que tudo dá certo para os outros, menos para você. E o dia que aprender a ser manso e humilde, se acabarão seus problemas. Agora, isto, que é bíblico, combina com aquilo que os estudiosos do comportamento humano dizem. Porque hoje há ciência para tudo. E há uma ciência que estuda o comportamento humano. Tenta explicar por que o ser humano é como é. E essa ciência do comportamento humano diz que, e você vai se assustar com isto, 99% dos problemas que você enfrenta na vida, e não importa na área financeira, na área profissional, na área pessoal, familiar, laboral, 99% dos problemas que você enfrenta na vida tem origem no seu caráter, na sua personalidade. É mais do que temperamento, é caráter, é o que você é. Quer dizer que se neste momento, por um milagre, seu caráter fosse transformado, quanto por cento de seus problemas acabariam? 99%. Quanto ficava? 1%. Esse já não era problema. Tudo estaria resolvido na tua vida. No relacionamento com a esposa, com o esposo, com o filho, com o pai, com o pastor, com o ancião, com o chefe, com o patrão, com o empregado. Tudo estaria resolvido se teu caráter mudasse. Outro dia uma senhora disse, não, pastor, eu respeito muito o que o senhor fala, mas neste ponto o senhor está errado. Por quê? Porque o meu problema não é caráter, pastor. Eu sou gente fina. Todos gostam de mim, pastor. Meu problema não é caráter, meu problema é dinheiro. Devo 3 cartões de crédito. Então, para pagar, me emprestei de uma irmã. Agora devo os 3 cartões e devo a irmã. Para pagar a ela, me emprestei da outra. Agora devo ela e devo os 3 cartões. Isso não tem nada a ver com caráter, pastor. Porque se meu caráter fosse feio, quem me emprestaria dinheiro? É que eu sou gente fina, todos gostam de mim, pastor. Meu problema não é caráter, é dinheiro. Isso que você acha? Você vou te provar esta manhã que teu problema não é dinheiro, é caráter. Antes de vir esta manhã, você abriu o guarda-roupa, não? Quantos vestidos terá a irmã mais pobrecinha daqui? Mas foi passando um, outro. Aí respirou fundo, não? Ai, não tenho roupa. E os 40 vestidos que estão aí? Não, pastor, mas já me viram com isso. Ah, já te viram. E qual é o problema? Mas, pastor, pois que dirão que eu sou pobre. Está bem, sou pobre, mas tenho meu orgulho. Então, como você chega à conclusão de que não tem roupa, com toda essa roupa aí, domingo às 9 da manhã você está frente a Ross Dress for Less, tá? A loja de roupa dos brasileiros, não? E estes da Ross sabem fazer, porque colocam uma etiqueta. Preço original, $130. Preço Ross, $7,99.
Pronto, você enlouquece. Não posso perder esta oferta. Por que não? Porque está barato demais. Tá bom. Só R$7,99. Só que você não tem os R$7,99. Sim, mas seria louco se perder isso. Não. Tá bom, mas você não tem os R$7,99. Mas tem o cartãozinho, porque você já tirou o quarto, porque os outros 3 já estão bloqueados, né? Tirou o quarto. Então é 7 aqui, 4 lá, 3 lá, 2 lá, 20 lá, e quando chega a conta no final do mês. E aí, meu problema não é caráter, pastor, meu problema é dinheiro. Que dinheiro? As dívidas são resultado de teu problema. Teu problema é outro. É o que você... O desejo de aparentar o que você não é. De querer que os outros vejam o que não é. O interessante é que quando nós saímos das mãos de Deus, nosso caráter era manso e humilde. Porque quem faz o convite? Vinde a mim os que estáis cansados, aprendei de mim que sou manso e humilde. Quem faz esse convite? Jesus. E quem é Jesus? Deus. O caráter de Deus é manso e humilde. E nós, quando saímos das mãos do Criador, éramos mansos e humildes. Só que enquanto estávamos em comunhão com Deus, enquanto vivíamos aqui, éramos mansos e humildes. Vocês viram Adão e Eva brigando antes de entrar do pecado? Não. Por quê? Porque o caráter deles era manso e humilde. Como duas pessoas mansas vão brigar? Em Brasil temos um ditado que diz: quando um não quer, 2 não brigam. Para haver briga, os 2 têm que querer. O problema é o caráter. Mas aí veio o pecado. E o que é pecado? Não é apenas transgressão da lei. Em primeiro lugar, pecado é afastar-se de Deus. E no momento em que você se afasta de Deus, o caráter de Deus começa a se desfigurar em você. E quanto mais se distancia dele, mais se desfigura. E mais se distancia, mais se desfigura. O manso começa a deixar de ser manso e começa a virar bravo, furioso, estupim curto. E o humilde, orgulhoso, prepotente, soberbo. E aí aparecem os problemas. Agora, o interessante é que desde que nós nascemos, todos viemos a este mundo trazendo um touro bravo dentro de nós. Todos nós, todos. Começando com eu, passando pelo pastor Tavares. Todos chegamos ao mundo trazendo um touro bravo. Em teologia se chama esse touro bravo natureza pecaminosa. Todos nós. Esse touro, quando tudo sai como você quer, o touro está quietinho, dormindo. Para que vai te incomodar se tudo está saindo como você quer? Aí o touro quietinho, dormindo. Mas quando as coisas não saem como você quer, aí o touro começa a acordar. E quando acorda, sai de baixo. Você já viu um touro bravo pronto para a briga? Quando está normal, olha assim. Quando está bravo, levanta os olhos assim. E raspa a pata no chão, não? Sai correndo. Esse touro é capaz de fazer. E a tristeza nossa é que desde que nascemos todos chegamos a este mundo trazendo esse touro bravo. Todos os homens, menos as irmãs. Tão lindas aí com trazer um touro. Em todo caso, trazer uma vaca brava.
Acontece que um dia o touro casa com a vaca. E aí? Aí, pues, na lua de mel tudo é lindo, maravilhoso, beijinho para aqui, beijinho para lá. E depois de um tempo, minha esposa e eu ontem cumprimos 49 anos de casados. Imagina a paciência dos dois. Porque eu vim trazendo o touro bravo. E ela, a vaca brava. Essa é a vida. Volto a repetir, quando a lua de mel, tudo bonito. E depois, vocês já viram que as brigas começam por as coisas mais tontas em casa? Porque deixou a cortina aberta, porque não fechou a geladeira, porque fez isso, não pagou a conta, esqueceu isso. E aí começa a esquentar a briga, não? A discussão. E de repente o touro acorda, a vaca acorda e já estão, por uma tonteria, literalmente agora já estão em posição de guerra, não? E às vezes em esse momento de raiva você diz: maldita hora que te conheci. Calma aí. Como maldita hora porque te conheci? Você vai falar isso? Obrigado, desculpa. Muito obrigado. Maldita hora que te conheci, a mãe dos teus filhos, a esposa, a companheira de tua vida. Maldita hora que te conheci. Não, pastor, porque não fui eu. Claro que não foi você, querido. Foi o touro. Você nunca faria isso. Só que na hora em que você diz maldita hora que te conheci, o que você não sabe é que, porque você na metade, maldita hora que... Ai, não, desculpa, por favor, não quis falar isso. Claro que não quis. Só que nessa hora você pegou como se fosse uma faca, assim, de abaixo, de cima para baixo. Zzz. Desculpa. Não, querido. Agora o sangue está saindo. Agora tem que correr no hospital. Mertiolate. Desses que ardem. 120 pontos. Antibiótico. Aí volta para casa. Um mês sem se mexer, lógico, 120 pontos. Aí volta para o hospital. Mais antibióticos. Tira os 120 pontos. E assim mesmo fica uma cicatriz para o resto da vida. Você sabe que tem muitos casamentos cheios de cicatrizes que não permitem ser felizes. Mas pastor, eu não queria. Eu sei que você não queria. Outro dia um velhinho, quando estava saindo da igreja, chegou perto de mim e disse assim: ai, pastor, eu sou esse touro bravo, tenho falado tanta coisa feia para minha velha. Eu sou esse touro. E sabe o que falou? Chorando. Maldito caráter, pastor, maldito caráter. Sim, pois filho, maldito caráter. Porque se não fosse por esse caráter, e você se esconde atrás da palavra famosa, temperamento. Não, eu sou colérico. Assim, colérico. São nomes bonitos que inventamos para disfarçar o que somos. Se não fosse por esse caráter, onde você estaria profissionalmente? Me diz. Onde você estaria? Você lembra que uns anos atrás se falava muito do famoso QI? Quando uma empresa procurava um empregado, procurava o que melhor QI tivesse. Não é quem indica, é quociente intelectual. Hoje, isso já passou para a história. Hoje, as empresas procuram o empregado, a empregada, que melhor inteligência emocional tenha.
E que coisa é inteligência emocional? Caráter. Caráter. Hoje, se uma grande empresa tiver 2 candidatos, um com títulos, mestrado, doutorado, 2, 3 doutorados, 4, 5 línguas, profissionalmente excepcional, só tem uma vaga, e este homem com todas essas qualificações, e deste outro lado aqui, um que não tem nem a metade das qualificações do outro, porém tem um caráter que facilita o relacionamento. Hoje as empresas vão preferir a este e não a este. Então, quando não preferem a este, o que este vai falar? Ai, para que nasci? Ninguém gosta de mim, ninguém me aceita. Caráter. E o diabo sabia disso. Por isso, quando o pecado entrou, o diabo fez o seguinte: vou desfigurar o caráter de Deus no ser humano. E depois não preciso fazer mais nada. Ele sozinho vai se destruir. E efetivamente, nosso caráter é nosso pior inimigo, querido. Não conseguimos controlar. Eu encontro gente que diz: ai, pastor, ninguém me compreende, ninguém me aceita. Eu não sei para que vim a este mundo, ninguém gosta de mim. Só que essas pessoas esquecem que a vida é como um espelho. Você quer um sorriso de manhã? Pois vai no espelho e sorri. O espelho vai te devolver o sorriso. Você quer uma ameaça de manhã? Pois vai no espelho, levanta a mão e o espelho vai te devolver. Dá um chute no espelho, vai se reventar o pé. Quero um exemplo. Este meio-dia você está voltando para casa, quando está caminhando, vê alguém que você nunca viu caminhando em direção contrária, e você fala: bom dia, Senhor, ou boa tarde, Senhor. E percebe a atitude dele. Ele estava indiferente. Boa tarde, Senhor. Oh, desculpa, boa tarde. Porque a vida te devolve o que você dá. Então, quando você diz: ninguém me aceita, o que você está querendo dizer? Quando você diz: ninguém gosta de mim, o que você está querendo dizer? O problema é que você chega a um lugar e já começa a colocar um rótulo aqui na cabeça: fofoqueiro, invejoso, mau caráter, impontual. E você, a santa vítima, não? Perfeita, que chegou a este mundo para sofrer. Caráter. Tudo é caráter. Agora, a triste notícia é que você pode fazer o que quiser para mudar e não vai poder mudar. A serva de Deus diz: a disciplina própria, a força de vontade, o domínio próprio para mudar o caráter, nada pode. Você pode se tornar vegetariano, vegan, porque acha que a carne que te faz mal. Não estou defendendo a carne, não estou dizendo comam carne. O que estou dizendo é que tem muita gente que pensa que porque não faz isto, porque não faz aquilo. Você pode se ajoelhar em pedra partida às 5 da manhã, dar 50 chibatadas. Nada que você fizer vai mudar teu caráter. O ser humano não pode. Pastor, então estou perdido. Está perdido. Você e eu estamos perdidos. Então, aí entra o Evangelho. Você não pode, mas Deus pode. E então o que Jesus diz para você? Você não pode, Ele pode. E qual é o convite? Vinde a mim. Eu vou fazer por você o que você não pode. Quero um exemplo bíblico. João. Como era o apelido de João?
filho do trovão. Imagina a santa pombinha que João era para que falaram, disseram dele, filho do trovão. Não, era um tipo horrível, um caráter horrível, mas foi a Jesus. Conviveu com Jesus e quando chega velhinho, qual é o apelido agora? O discípulo do amor. Em que momento o filho do trovão deixou de ser filho do trovão, passou a ser o discípulo do amor? Ele nunca vai saber. Ninguém sabe quando a vida muda. Você pode saber quando conheceu o Evangelho, mas não quando a vida mudou, porque este é um processo. É um processo. O problema é que nós confundimos, querido, as coisas. Um dia estávamos caminhando pela vida, encontramos a Bíblia, aprendemos que o sábado é o dia do Senhor, aprendemos o tema do santuário, aprendemos a profecia, aprendemos o estado dos mortos, aprendemos tudo, nos batizamos, já estou convertido. Convertido. E quando é que o touro bravo morreu? Quantos de vocês foram membros de comissão de igreja ou são? Levantem a mão, por favor. Muito bem. Agora, respondam a minha pergunta. Em meio de uma comissão de igreja, eu pergunto, fazem oração antes de começar a comissão? Não. Aí o ministério da oração vem e faz oração. E para que, o que se pede numa comissão de igreja quando vai começar a comissão? O que se pede a Deus? Que Ele dirija, não é certo? Agora, na metade da comissão, alguma vez você já viu? Já viu? Santos homens e mulheres de Deus que querem ir ao reino dos céus. Touro ancião contra touro pastor. Touro ancião contra vaca tesoureira que não quer pagar a conta. Mas queremos ir ao reino dos céus. Está tudo errado, querido. Aí fazemos problemas. Não, porque isto não se pode, isto não se pode, não se pode, isto é pecado. E o caráter, quem está preocupado com o caráter? Ninguém se preocupa com isso. E não entanto, veja o que Apocalipse 14:1 diz. Por favor, coloquem o texto na tela. E olhei, e eis que estava o cordeiro. Esta é uma visão dos remidos já. Olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, o símbolo dos redimidos, que em sua testa, aqui, tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. Na Bíblia, que simboliza o nome de uma pessoa? Que simboliza? O caráter. Ou seja, os redimidos estão lá nos céus, não porque deixaram de comer isto, não porque não se sentaram, não se levantaram, não foram, não. Eles estão nos céus por um só motivo. Por quê? Tem o caráter de Jesus. E por que tem o caráter de Jesus? O versículo 4 responde, vejam. Onde está o seguinte verso? Diz, eles são os que seguem o Cordeiro por onde queira que ele vá. Estes são os que seguem o Cordeiro. Só que os remidos para seguirem o Cordeiro lá nos céus, têm que ter aprendido a segui-lo nesta terra. Se você não aprender a seguir a Jesus nesta terra, não vai segui-lo lá nos céus. E por que eles conseguiram reproduzir o caráter de Jesus? Porque aprenderam a segui-lo nesta terra. Agora, vocês lembram essa citação do Espírito de Profecia que diz: quando o caráter de Jesus for fielmente reproduzido em seu povo, então Jesus virá para levar. Por que Jesus não veio ainda? Porque seu caráter não está reproduzido em nossa vida. E esta reprodução do caráter não é assunto de um instante, é o processo da vida, lentamente. Agora vou te contar uma história da vida real, para te mostrar que isto é possível.
que quando você vai a Jesus e diz, Senhor, muda meu caráter, Ele te muda. Eu recebi outro dia um e-mail longo, bem longo, de uma pessoa que não conheço. Tomara que antes de que Jesus venha, eu a conheça nesta terra. E se não, pois eu tenho certeza que eu a conhecerei lá nos céus. É um rapaz de muito dinheiro. Tem várias empresas, só numa delas tem 120 trabalhadores. Ou seja, é um homem de dinheiro. Um ateu, não acredita em Deus, não acreditava em nada. Casou-se com uma menina que nasceu e cresceu na igreja médica adventista. Agora você me pergunta, por que uma menina que nasceu e cresceu na igreja se casa com um ateu que não acredita em nada? Não entendo. Mas se casou. E o preço de uma decisão é grande, para bem ou para mal. Neste caso dela, foi para mal. Antes de casar-se, ele prometeu, nunca vou interferir na tua fé, nunca vou interferir na tua carreira profissional. E ela acreditou. Essa é uma das coisas mais lindas que as meninas têm. Acreditam tudo o que os rapazes falam. Ele acreditou e casou. Um ano depois, ele proibiu ela de exercer a medicina. Para quê? Se eu tenho dinheiro. Mas não é por dinheiro, é que eu estudei medicina, eu quero me realizar. Não, mulher minha não sai na rua. Proibiu ela de ir para a igreja. Ela disse, não, minha fé, você não vai interferir. Bateu nela. Ela correu à casa dos pais, os pais disseram, não, filha, se separe. Ela disse, não posso. Por que não pode? Estou grávida, esperando gêmeos. Eu não quero que meus filhos cresçam sem pai. Essa menina carregou durante 12 anos uma cruz de maltratos, uma vida terrível. Quando ele queria, deixava ela ir à igreja, quando não queria, não deixava. Um dia, era mais ou menos 11 da noite, ela estava no escritório, frente à computadora. Ele saiu do quarto para ver, que faz tanto aí? E foi sigilosamente por trás e viu ela ouvindo, assistindo na computadora uma mensagem minha. Ele pegou a computadora, tirou no chão, fez pedacinhos, foi em cima dela, agrediu ela. Era um homem mau. Um dia encontrou um recibo de dízimo no bolso dela, procurando as coisas no bolso dela. Eu acho que nenhum marido tem direito de mexer no bolso da esposa, a não ser que ela dê o permisso. Não, que intimidade, não, senhor. Cuidado. Encontrou o recibo de dízimo. Disse, eu não entendo você. Você é médica, profissional. Você foi na universidade. Você acredita nesses crentes. Que Jesus, quando tudo que querem é teu dinheiro. E tomara que você dê seu dinheiro, ou pior que dá meu dinheiro. Assim era esse homem. Quando os gêmeos fizeram 12 anos, decidiram se batizar. A mãe falou, falem para ele, de repente, por causa de vocês, ele aceita. Aí os meninos chegam, pai, amanhã nosso batismo, gostaríamos que você fosse. Sabe o que ele falou para os meninos? Religião é coisa de mulher. Mas se vocês quiserem fazer o que quiserem, façam. Que homem fala uma coisa dessa para um filho? Um dia a igreja decidiu passar o sábado no campo. Ela fez tudo o que ele queria e ele permitiu ela ir. À noite, quando estavam retornando, estava chuviscando.
Ela saiu da estrada, caiu num abismo, morreu. O carro pegou fogo, morreram ela e os 2 gêmeos. Agora imaginem a atitude desse homem com a igreja. Ele foi na igreja, literalmente pegou o pastor na rua, a pontapés. Insultou as igrejas, abriu um processo judicial contra a igreja, acusando que a igreja tinha matado a esposa, porque a igreja tinha organizado o passeio. Terrível homem. Seus trabalhadores na empresa tinham medo dele, um caráter horrível. Quantas vezes ele demitiu gente que chorando disse: "Oh, Senhor, por favor, eu preciso do trabalho, eu errei, eu peço perdão, me ajuda." Nada, implacável. Agora entrou num estado de inércia, já não lhe importava nada, se tornou mais amargo, mais agressivo com os trabalhadores. Um dia se sentiu mal, levaram para o médico, saíram os resultados. E o médico disse: "Olha, você tem um câncer, mas não é um câncer de agora, você está com esse problema há muito tempo. Você nunca foi ao médico, está aí. Seu câncer está espalhado pelo corpo todo. Para que vou te enganar? Vamos a te dar algumas coisas para aliviar tua dor, teu mal-estar, mas arrume sua vida, porque você não tem muito tempo de vida." Deixou de ir na empresa. 3 semanas ficou em casa, na solidão. Esposa, filhos mortos. Ele condenado à morte. Na solidão começou a lembrar. Você sabe que às vezes as lembranças são impiedosas. As lembranças chegam à tua vida trazendo teus erros, tuas decisões erradas. Uma dessas noites, ele lembrou o dia que bateu na esposa porque estava na computadora. Abriu a computadora, me começou a procurar e me achou. E começou a ouvir. A raiz disso, me escreveu o e-mail. Disse: "Pastor, eu ouvi a pregação toda. Por primeira vez ouvi uma pregação inteira e caí de joelhos. Levantei os olhos aos céus e disse: Senhor, por que não chegou isto a mim antes? Como antes? Se estava casado, tinha estado casado 12 anos com uma mulher que falava de Jesus para ele. Por que não conhecia isto antes? E chorou. Adormeceu. Quando acordou na manhã seguinte, acordou com uma vontade de fazer coisas, de trabalhar. Entrou no chuveiro, tomou um banho gelado, se trocou de roupa, foi para a empresa. Quando os trabalhadores viram ele entrando, todo mundo se pôs a trabalhar e ele foi um por um cumprimentando os seus empregados. Como vai? Como vai a esposa? Como vai o filho? Então 2 deles começaram a cochichar. É que ele está condenado à morte. E as pessoas antes de morrer ficam assim boazinhas. Ele foi, chamou o gerente e falou: olha, me explica a situação, eu não pude vir 3 semanas. Começou a fazer planos como se a vida continuara normalmente. O gerente atendia todo, explicava tudo. Uma semana depois foi para outro exame de rotina ao médico. O médico, uma semana depois, com os resultados, olhou para ele e falou: olha, o que você está fazendo? O que você está tomando? Você está tomando alguma coisa que eu não te receitei? Falou: não, senhor, eu não estou tomando nada. Não, se você quiser que eu te ajude, tem que ser honesto comigo. O que está tomando? Doutor, eu não estou tomando nem o que o senhor me receitou. Para quê? Eu vou morrer. Eu quero morrer. Eu não quero viver. Para que viver? Minha esposa está morta, meus filhos estão mortos. Eu não quero viver. Então, eu vou te dar outros exames. Mas o que acontece? Não, eu não vou te falar. Estou pior. Não vou te falar. Me traz o resultado destes novos exames.
10 dias depois ele voltou. E o médico disse, de fato, algo está errado com você. Mas estou pior. Não. Mas algo está errado com você. O que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Então vou te mandar com outro especialista. Quero outros exames. E assim foi para outro especialista. Esse novo doutor, quando recebeu os exames, olhou e disse para ele, você nunca teve câncer. Mas e os exames anteriores? Ou são de outro? Ou então Deus fez um milagre, porque você está são. O consultório desse doutor ficava frente ao mar. Ele atravessou a rua, chegou no mar, se ajoelhou, a água até o peito. E levantando os olhos para o céu, disse, Senhor, o que você quer comigo? Se alguém merecia viver, era minha esposa e meus filhos, não eu. Por que você me curou? O que você quer comigo? Eu quero morrer. Minha vida não tem sentido. E ele me diz que não ouviu uma voz, mas no coração sentiu como uma convicção que lhe dizia, você acha que tua vida não tem sentido, mas eu tenho um plano especial para você. Já passaram 2 anos de quando me tinha escrito o e-mail. Ele disse, pastor, no sábado eu fui na igreja. Quando o pastor me viu, se assustou. Eu falei, calma, pastor. Eu não vou fazer nada. Eu quero que o Senhor me batize. Como batize? Contou a história. E o pastor o batizou. Antes de ser batizado, chamou ao gerente financeiro e falou, faz um levantamento de tudo que tenho. Vou entregar 10% de tudo para Deus. O gerente falou, senhor, está seguro? É muito dinheiro. Tudo é de Deus. Só agora entendi. Só agora entendi por que minha esposa devolvia a Deus o sagrado dízimo. Devolveu o dízimo. Ele me disse, pastor, no último ano, eu fiz o levantamento, minha empresa cresceu em um ano 3 vezes. Tirei o lucro da metade. A metade do lucro distribuí entre meus trabalhadores, porque eu quis, não porque eles têm direito. Hoje eu não tenho empregados, eu tenho uma família, uma grande família. E pastor, o mais bonito de todo, quase 20 empregados meus já vieram e se batizaram na igreja. Só porque viram o milagre que Deus fez na minha vida. Não o milagre de ter me curado, mas o milagre de ter me transformado. Você não tem ideia de aonde Deus pode levar você. Mas em primeiro lugar você tem que reconhecer que teu problema é o caráter. Porque se você não reconhecer isso, então, se eu não reconhecer que estou com gripe, nunca vou tomar o remédio para a gripe, então vou morrer de pneumonia. Se você não reconhecer, enquanto você justificar as coisas, enquanto você buscar o culpado de seus problemas numa terceira pessoa, não tem solução. Tem que aceitar que o problema está dentro de você. E que você não pode, mas que Deus pode. Então vá a Ele. Entregue-se a Ele. Peça que Ele transforme você e Ele o fará. Glória a Deus. Por isso vou pedir a Nayara que venha para cantar. Porque esta manhã vou fazer um convite. Este convite não é para os membros batizados da igreja. Vocês um dia já se levantaram, já foram adiante, já entregaram seu coração a Jesus. Este convite é para quem é um amigo que aceitou um convite, está esta manhã aqui. Não sei se tem alguém também. Você que está conhecendo a palavra de Deus, está conhecendo o Evangelho.
E que esta manhã sente que Deus está chamando você, que Jesus está dizendo: filho, você está cansado, aflito, vem cá, deixa eu te curar, deixa eu fazer por você o que você não pode, deixa eu acomodar as coisas na tua vida, vem, me entrega seu coração. Enquanto Nayara estiver cantando, eu vou estar orando por você. E se você quiser dizer a Jesus: Senhor, te entrego minha vida, eu quero que você se levante e venha aqui à frente, entregando frente, entregando frente, entregando frente, entregando frente, entregando frente.
Música